Fala aí, pessoal, estamos ao vivo, começando mais um chá. O pessoal vai chegando aí, as mensagens já foram mandadas, e-mail já foi mandado. Se você ainda não está na lista que recebe os e-mails, as notificações de quando sai conteúdo novo, de quando tem live, enfim, de quando tem coisa bacana acontecendo por aqui, manda pra mim aqui por mensagem mesmo aqui no Instagram, que eu te adiciono na lista pra você ficar sempre por dentro dessas coisas, tá? Hoje eu tô aqui, veja a minha caneca, baita caneca maneira, né? Parece uma lente, e aqui dentro tem um chazinho gostoso. Hoje eu vou contar a verdade pra vocês, hoje eu não tô tomando chá, apesar de ser chá o nome. Não tô tomando meu chá da tarde, hoje tô tomando um refri. Tô tomando uma Fanta aqui laranja, numa boa, mas tô aqui disposto pra trocar uma ideia com vocês. E mandem aí o que vocês estão tomando, se vocês estão tomando alguma coisa, se vocês ainda estão trabalhando. Tenho novidades hoje pra falar com vocês. Vou esperar mais um minutinho aí, enquanto o pessoal chega. Galera aí entrando numa boa. Vime, tomando Vime, é isso aí. Vime é bom também. Bom, estão me ouvindo bem aí? Se não tiver, manda aqui no chat. Manda um comentário aí, se tiver tudo certo. Vamos lá. Bom, para começar eu queria agradecer pela visualização, pela repercussão que teve a primeira live da semana passada. Eu achei que foi muito legal. Sempre que a gente faz alguma coisa, a gente espera algum resultado, né? Algum retorno. Não sou diferente de vocês nisso, né? Mas eu fiquei assim surpreso com o resultado positivo que foi. O número de pessoas que mandaram mensagem no particular e também aqui no Instagram, até já algumas sugestões de tema, então eu fico muito feliz com isso, fico muito grato também por estar tendo esse retorno de vocês, isso daí é muito bacana. O vídeo, para quem não assistiu da semana passada, a live da semana passada, né? Ele tá no meu IGTV aqui nesse perfil, então é só entrar lá no IGTV e assistir. É um vídeo muito bacana, para todo mundo que está pensando em empreender, para todo mundo que está pensando aí em começar um negócio nesse meio alimentício, né? É um mercado muito bom, um mercado muito grande, que está tendo um boom enorme, principalmente na parte de delivery. Então, na semana passada eu resolvi falar sobre a parte da construção do cardápio, né, do cardápio online, mas você pode pegar aqueles conceitos ali e aplicar a algum catálogo, por exemplo, a qualquer material que você vai fazer nesse sentido, assim, né, de cardápio, de catálogo, que você vai ter uma distribuição aí numa lista de transmissão ou dentro de um aplicativo de delivery como iFood, Uber Eats e tudo mais, ou até mesmo numa ferramenta de cardápio, né? Então, se você está aspirando isso, assim, ou está com alguma ideia nesse sentido, tem algumas sacadas muito boas ali para você que está mais nesse viés do empreendimento, do empreendedor, né? Já para você que está querendo ali alguma coisa relacionada à fotografia, então se você está querendo mudar de área e entrar na fotografia, ou se você já é um fotógrafo e está querendo se especializar mais, então também tem algumas sacadas ali bacanas para quem é fotógrafo. Então tem a parte mais de negócio e tem uma parte mais técnica. A ideia aqui, e aí falando agora um pouco sobre esse conteúdo, né? E toda essa elaboração de conteúdo que eu tô investindo um tempo para criar, tanto para a página quanto para vocês aqui através dessas lives. Na semana que vem vai ter o primeiro vídeo sendo lançado no canal do YouTube. Então, quer dizer, são vários mecanismos que eu tô produzindo, né, de conteúdo para ajudar, assim, quem realmente está querendo entrar nesse negócio
seja, como eu falei, pelo viés ali de quem está realmente querendo produzir comidas, né? Produzir pratos e levar a sua comida para casa das pessoas, ou para quem está buscando realmente utilizar a fotografia como uma ferramenta de mudança para o negócio. Então, seja o empreendedor que já está no mercado, mas que está buscando ali uma alternativa na fotografia, né? Produzir melhores fotos dos seus pratos, dos seus produtos, para que tenha uma divulgação melhor. Ou seja, o profissional que está querendo se tornar um fotógrafo gastronômico, né? Que é o que eu sou hoje. Então, a ideia aqui é elaborar esse conteúdo para ajudar realmente essas pessoas, né? Claro que eu não sou o dono da verdade, nem conheço tudo do mercado. Eu também estou aprendendo assim como vocês. Mas a experiência que eu tenho, eu resolvi produzir conteúdo com ela e transmitir para vocês, porque eu acredito que de alguma maneira isso vai ser positivo, isso vai ser produtivo, né? E eu fiquei muito feliz com a live da semana passada, porque o retorno que eu tive me provou isso, assim, me provou que as pessoas elas realmente entenderam essa proposta, né? E ficaram contentes assim em ter um conteúdo desse. Existem canais, existem meios que falam sobre isso aqui no Brasil, né? Canais brasileiros e tudo mais. Eu vejo muito isso em canais de fora, geralmente um conteúdo que não vai ter legenda, que não vai... Então, tem muito conteúdo, muita gente falando sobre esse assunto, mas pouca gente falando aqui no Brasil. Então eu acho que isso é uma área boa pra gente explorar e é uma área boa pra gente criar conteúdos que sejam relevantes para as pessoas, né? Bom, com relação às lives elas... Ó, o pessoal da Astro Burger aí, Anderson, legal, valeu pela presença. Com relação às lives, né? Inicialmente eu tinha resolvido fazer ela toda sexta-feira às 5 horas da tarde. Por entender que era um horário, primeiro, bom pra minha agenda, né? Vou ser sincero, tem que ser um horário bom pra mim. Eu não posso me comprometer com uma coisa que eu não vou conseguir cumprir já logo de cara. Então, eu coloquei em um horário que era satisfatório pra mim. Mas o feedback que eu recebi da semana passada é que muitas pessoas queriam assistir a live, tinham interesse no conteúdo que eu ia abordar, só que acabaram não podendo estar aqui ao vivo, né, compartilhando esse momento, mandando questões e tudo mais, por conta do horário. Muita gente acabou conflitando o horário ali com o trabalho que estava fazendo, ou enfim, com o trabalho que faz, né? Então eu resolvi fazer uma mudança no horário. Eu vou transferir de sexta-feira para segunda-feira, então logo no primeiro dia da semana, e eu transferi também o horário. Vai continuar sendo um café, o formato vai ser o mesmo, então toda semana eu vou trazer um conteúdo diferente aqui, um assunto diferente para a gente discutir. E aí a gente vai debatendo, eu vou pondo aqui os pontos que eu preparei, e conforme vocês forem tendo dúvidas e tudo mais, vão mandando aqui, e aí a gente vai conversando. A ideia é que isso daqui seja também um bate-papo. Então é construir com vocês aqui uma conversa mesmo, né? Um café. Então esse chá, esse café da tarde vai acabar sendo um chá ou café da noite, né? Quase que um jantar aí, 8 horas. Mas eu vou passar para segunda-feira, 8 horas, porque eu entendo que vai atingir mais gente. E é esse o intuito, né? O intuito, como eu falei, é produzir conteúdo relevante para as pessoas e ajudar elas, seja com o seu negócio, seja com uma mudança de realidade, seja com alguém que está querendo entrar na fotografia, ou seja alguém que está querendo produzir um material melhor para o seu negócio, né? Então essas sacadas tanto de fotografia quanto as dicas de negócio para o meio gastronômico, elas vão continuar acontecendo, tá bem? Bom, basicamente era isso que eu queria falar sobre a live da semana passada que rolou, sobre essa mudança que vai acontecer para a semana que vem. Então já logo na segunda-feira a gente já vai ter a próxima live, e não na próxima sexta, né, como seria.
E aí o horário também que vai ser na segunda-feira às 8 horas da noite. Ah, mas é carnaval. Bom, é meio carnaval, né? Um carnaval entre aspas aí gigante. Eu não tenho esse costume de parar assim para esses feriados. É difícil realmente um feriado que eu paro, então não é problema nenhum. Segunda-feira, 8 horas, eu vou estar aqui falando com vocês sobre uma segunda parte, digamos assim, do que vai ser a live de hoje. Então, como vocês podem ver no título e até no post que eu fiz de anúncio, vai ter uma porta aí em algum lugar, como começar na fotografia de alimentos. Então, eu vou dar algumas ideias aqui do que seriam erros comuns para as pessoas que estão buscando começar na fotografia de alimentos. E na semana que vem, na live de segunda-feira, eu vou falar sobre a questão de investimento. Então, o que é mandatório você investir quando você está começando e o que não é. E quando eu digo mandatório, é o mínimo, o básico, né? O básico que um fotógrafo precisa ter, por exemplo, para começar na produção, com a produção de fotografias, para começar na carreira. Então, é o que eu considero o mínimo e não aquilo que muitas vezes a gente vê nos profissionais que estão entrando nessa área, nesse mercado, que é comprar lente, é comprar a melhor câmera, é comprar isso, é comprar aquilo, vão se desfazendo do capital, e é um erro, assim. Então a gente vai falar sobre a questão de investimento e o dinheiro, a gente vai falar na live da semana que vem, por isso ela seria uma parte 2 do conteúdo. A parte 1, que é hoje, é como começar na fotografia de alimentos. E daí você vai me perguntar assim, mas por que eu vou ficar numa live que vai falar sobre fotografia de alimentos e como começar na fotografia de alimentos se eu nem quero ser fotógrafo? Eu sou dono de um restaurante, eu sou dono de uma hamburgueria, como o pessoal da Astro que está aí. Eu, sei lá, tenho alguma outra ambição na área, na área gastronômica ou em outra área. Eu ficaria, porque assim, a fotografia ela é um negócio. Hoje aqui a gente não vai falar sobre só a parte de foto. A gente também vai falar sobre o negócio, né? Sobre sacadas de negócio, sacadas de marketing, sacadas de venda, de prospecção. A gente vai abordar isso. E assim, todo mundo que quer ter um negócio ou que tem um negócio precisa ter isso em mente. Seja aquele cara ou aquela moça, né, que está começando um negócio e que vai ser um equipe, né? Ela vai ter que se resolver dentro da empresa dela de diversas formas ali. Ela vai ser o RH, ela vai ser o marketing, ela vai ser a venda, ela vai ser o pós-venda, ela vai ser quem bota a mão na massa, ela vai ser quem planeja a estratégia. Então, aquele que joga ali nas 11 posições, né? Ou aquele que já tem alguém, já tem uma equipe, já está contratando, já está em um outro nível, né? Já está com o negócio andando. No final das contas, é um negócio. Então, assim, eu vou focar, obviamente, que para fotografia gastronômica, porque é a área que eu atuo e que eu domino, né? Eu não posso vir aqui e falar sobre produção de calçado, porque eu nunca produzi um calçado, nunca vendi um calçado, não sei como que é isso. Então não posso falar sobre aquilo que eu não sei. Então eu vou falar sobre aquilo que eu sei. Você tira do contexto da fotografia e aplica aí no seu negócio, aplica na sua realidade. E eu acredito que vai ser muito positivo, porque, como eu falei, né? Negócio é negócio. Então, claro que a fotografia tem suas peculiaridades, ser dono de uma hamburgueria tem suas peculiaridades, ser dono de uma doceria tem as suas peculiaridades, mas no fim das contas, algumas coisas ainda são comuns. E hoje a gente vai falar principalmente sobre essa entrada no mercado. E eu acredito que essa entrada no mercado ela é comum para qualquer área que você esteja e queira empreender. Tem um básico, eu acredito que tem um básico que você precisa fazer para conseguir entrar nesse mercado e começar aí a competir, a mostrar o teu valor e assim conseguir clientes e conseguir trabalhos. Então, como eu falei, né, são sacadas de negócios, são conceitos e estratégias de marketing, de prospecção, de venda. Tem toda essa percepção, né, de um fotógrafo sobre o mercado. Então, se você está querendo entrar nesse mercado gastronômico,
ter essa percepção, ter esse olhar, às vezes é uma coisa muito boa, porque é um olhar de fora, né? Enfim, são sacadas que você pode levar aí para sua vida profissional e até, quem sabe, pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês estão comigo aí, dê uma acenada, dê uns likezinhos aí, quem estiver assistindo. Se não quiser dar, se quiser ficar quieto também tá tudo bem. Espero que vocês estejam aí com papel e caneta para anotar alguma coisa. Se quiserem ir mandando algumas dúvidas que possam surgir também, fiquem à vontade. Como eu falei, a ideia da live aqui é a gente trocar uma ideia no sentido de realmente agregar valor, né? Tanto para mim aqui como profissional da fotografia, quanto para você, profissional da área que for aí. Então, para começo de conversa, né? Como começar na fotografia de alimentos, assim? Como começar no negócio? A primeira coisa, assim, que eu aconselho, eu já tenho algumas pessoas que eu acabo fazendo uma mentoria, né? Esse serviço de mentoria, de acompanhar o trabalho, acompanhar a evolução, visualizar o que eles estão produzindo, né? Dar algumas sacadas para eles, o que eles podem produzir, como que eles podem melhorar, enfim. A primeira coisa que eu sempre digo para eles você primeiro precisa ser para depois ter. Parece uma frase clichê, né? Batidaça, assim, né? Você precisa ser para depois ter. O que isso quer dizer? Que você pode ter a melhor ferramenta possível, né? Você pode ter ali a melhor faca possível. Só que se você não sabe fatiar o peixe, você não é um sushi man, por exemplo. Não adianta. Você pode ter a melhor faca, o melhor peixe. Se você não sabe fatiar, você não é. Sabe? Você pode ter a melhor lente, a melhor câmera. Se você não sabe o básico da fotografia, não te adianta de nada. Você não é um fotógrafo. Você é um cara que tem um equipamento fotográfico. Mas fotógrafo você ainda não é. Você pode se tornar um grande fotógrafo, mas fotógrafo você ainda não é. Então, isso serve para tudo. Você pode ter... eu quero ser o melhor chefe. Cara, você pode comprar todos os equipamentos que transformam as pessoas, né? Fazem aqueles ingredientes, aquelas coisas todas virarem uma mágica num prato. Mas se você não tem o conhecimento por trás, se você não é aquilo, não adianta você ter. Não adianta você ter as coisas se você não é aquilo que você quer ser. Então, ter um equipamento não faz de ninguém um profissional daquela área. Permite que ele se torne aquele profissional, mas não torna ninguém um profissional. Isso é um erro bem comum que os fotógrafos ainda acabam cometendo. Eu percebo muito isso, assim, que existe uma diferença para quem não conhece, né? As câmeras, elas têm dois formatos mais comuns, assim, que é o meio quadro e o quadro inteiro, né? O full frame. Então a câmera full frame, ela produz fotos com um quadro inteiro, uma qualidade muito maior de fotografia. Enquanto a de meio quadro produz fotos muito boas, só que é metade de um quadro, né? Então, se um quadro é isso aqui, é metade é isso. E essa é basicamente a maior diferença, assim. Porque para o resultado final, você precisa ter um olhar muito aguçado para entender a diferença de uma câmera e de outra e acabar percebendo a diferença de uma câmera e de outra. É claro que para alguns trabalhos você vê isso com maior evidência. Mas assim, para um post aqui no Instagram, é difícil de você reparar isso, sabe? Não é uma coisa muito fácil de você pegar. Às vezes, bons fotógrafos que já estão há anos no mercado, assim, acabam tendo também dificuldade de ver isso. Então, é comum ter essa diferença, né, de qualidade, mas a percepção é muito pouca quando você está olhando numa coisa reduzida. Mas todo mundo que está começando, está ingressando na profissão, já quer logo correr para uma full frame. Gastando ali uma boa quantia de dinheiro, porque não é um equipamento barato, né? Não é um equipamento que você
compra por um valor baixo, você vai gastar uma boa quantia de dinheiro, e que é aquilo que eu falei. Não adianta você ter na tua mão aquele melhor equipamento se você ainda não sabe como tirar dele o melhor que ele pode fazer. Né? Não adianta você ter ali a melhor guitarra do mundo se você não sabe tocar guitarra. Você não vai tocar nada. Para você vai ser a mesma coisa que nada. Né? Então, a primeira coisa, não gaste o teu dinheiro com equipamentos que você ainda não sabe utilizar ou que você ainda não entende a real necessidade para o teu negócio. Eu vou falar mais uma vez isso, né? Você ainda não entende a real necessidade do seu negócio. Por exemplo, dentro da fotografia, mais uma vez, né? Vou falar sobre o mercado que eu domino. Você tem ali uma série enorme de câmeras e lentes. Você pode comprar diversas lentes, mas não quer dizer que você vai na prática utilizar todas as lentes que você comprou, porque tem câmeras que para o meu negócio não funcionam. Então, para fotografia de alimentos, existem lentes que são fundamentais, basicamente. É necessário você correr e comprar aquela câmera o quanto antes, porque ela vai aumentar a qualidade do teu trabalho, porque ela vai aumentar o número de trabalhos que você pode fazer, ela vai aumentar diversas coisas no teu arsenal, ela vai somar muito para o teu arsenal de fotógrafo. Mas existem lentes que para mim são dispensáveis, porque eu não vou utilizar aquilo. Não importa qual que é o cenário, eu posso pensar aqui um cenário mirabolante que eu não vou utilizar aquilo. Então, se eu corro comprar uma lente dessa que na prática eu não vou utilizar, eu só estou gastando meu dinheiro. E se eu estou começando numa profissão, se estou começando numa área, o que eu não quero é fazer investimentos que não vão dar em nada para mim, né? Então, isso daí é uma coisa assim muito importante para você que está começando num negócio. Não saia comprando, não saia investindo em equipamentos e ferramentas e materiais que você ainda nem sabe muito ao certo como que você vai utilizar. Se você está buscando alguma coisa e tudo mais, calma, dê uma esperada, respira, começa na profissão, começa a fazer trabalhos, começa na área, começa a ter as dores, os problemas que aquela área vai te trazer, e aí você vai vendo. E aí você para pensar, poxa, mas realmente aquela ferramenta que eu estava imaginando que ia ser necessária, está se mostrando necessária agora. E se eu tivesse ela, seria uma mão na roda para mim. Então, beleza. Então daí você vai lá, compra, investe, né, parcela ou paga à vista, ou enfim, compra novo, compra usado, o que você tiver, mas você sentiu a necessidade daquilo e não se apressou em sair comprando, não se descapitalizou, né? Não perdeu o capital, porque você está começando no negócio, então você não pode perder o teu dinheiro, investir o teu dinheiro numa coisa que dali 6 meses você vai perceber que foi um dinheiro investido em vão, assim. Você poderia ter guardado aquele dinheiro para usar em alguma outra coisa, alguma outra ferramenta que, quando você estava começando, você não percebeu que era tão importante. Então, essa é primeiro passo, assim. Segure essa vontade de comprar, de ter as coisas, né? Começa com o que você tem, começa na profissão com aquilo que você tem, e aí, com o tempo, você vai somando e vai incrementando as suas coisas, né? Então, digamos assim, eu quero começar na fotografia, eu não tenho câmera. Qual câmera eu tenho que comprar? Essa é uma pergunta que você vê a rodo aí pelo YouTube, os fotógrafos, os canais de fotografia falando qual câmera comprar, qual marca, não sei o que. Pessoalmente eu digo, compre a câmera que cabe dentro do teu orçamento. Não dê um passo maior do que a tua perna, não invista um dinheiro que você não tem, não compre um material que você não vai ter como pagar, ou vai ter que se sacrificar para pagar. Compre aquilo que você pode comprar naquele momento e aí trabalhe com aquele material, com aquele equipamento para conseguir um melhor. E assim vai. Você vai subindo os teus níveis até que você chega num lugar bem alto, tá?
Então esse é o primeiro passo. Começa com aquilo que você tem. Se você não tem, você compra aquilo que cabe dentro do teu orçamento, que não vai ser um sacrifício para você e que não vai afetar o teu bolso, né? E o teu planejamento. Então a primeira coisa é o planejamento. A segunda coisa é você não desperdiçar o teu dinheiro. Não gastar com coisas que você não sabe bem como utilizar ainda. Segunda coisa, para quem está começando, né? Para quem quer começar e quer saber como começar. Nessa parte agora eu vou aprofundar mais no mercado da fotografia. E aí você tira esse conceito e aplica no teu segmento, né? No teu mercado. Então eu coloquei aqui como fazer o seu primeiro prato, né? Fotografar o seu primeiro prato. E aí as pessoas sempre falam assim, poxa, mas eu não sou cozinheiro, eu mando muito mal na cozinha, né? Eu não sei cozinhar muito bem. Como é que eu vou fotografar o primeiro prato? Eu nunca fotografei, eu nem tenho cliente, não sei o que. Calma. Primeira coisa que você faz. Tem alguma padaria perto da tua casa? Tem algum mercado perto da tua casa? Tem algum comércio que venda ali uma comida, alguma coisa para você? Se tem, pronto. Você já tem aí o primeiro passo para produzir fotografia de um prato, tá? Então, assim, você não precisa ser um cozinheiro para criar fotos de alimentos, porque os alimentos eles não precisam todos ser preparados ali à la MasterChef, não é isso, tá? Você pode sim começar, por exemplo, você vai na panificadora, vai ter lá diversos doces, vai ter bolo, vai ter torta, vai ter tortinha, vai ter próprio pão que você pode fotografar. Se você tem xícara em casa, alguma coisa assim, você já faz um café com leite, faz um chá, faz um suco, fotografa uma fruta. Você está me entendendo? Então, se o primeiro obstáculo que você coloca é que você não é cozinheiro, então pronto, já caiu por terra isso, porque você não precisa ser cozinheiro para fotografar, né? Você não precisa. É claro que o teu conhecimento de culinária te ajuda em alguns momentos, né? Principalmente quando você tem que produzir as coisas por conta própria, né? Mas você não precisa ser um cozinheiro para ser um fotógrafo gastronômico. Isso é uma ilusão. Isso é um pensamento que as pessoas colocam, como eu falei, é uma barreira que as pessoas colocam para ter um motivo para não prosseguir. E isso é bem errado, assim. Então, assim, tem diversos alimentos que você pode fotografar eles e que você não necessariamente gastou nem um minuto da tua vida produzindo ele, né? Como eu falei, você vai numa panificadora, né? E compra lá uma torta. Poxa, a torta ela vem ali muito, muito bonita, tudo mais. Você pode muito bem fotografar aquilo, né? Você monta ali uma composição e tudo mais, fotografa, poxa, você tem uma foto de uma torta, já é um começo. Então você já tem aí um prato para começar, você já tem uma primeira foto feita, né? É claro que você vai melhorando conforme o tempo vai passando, você vai estudando, você vai aprendendo e vai se aperfeiçoando. Mas assim, um motivo para não começar nessa área você não tem, tá? Então assim, a primeira foto de um prato que você vai investir, né? E depois você vai comer, então quer dizer, não é nem desperdiçado, porque assim, você não vai comprar lá a torta, fotografar e jogar no lixo, não existe isso. Então você vai comprar, vai fotografar, vai fazer o maior número de fotos ali possíveis, né? Inclusive falando sobre isso, me veio agora aqui, me desculpem, mas falando sobre isso, vai ser lançado aqui nesse canalesco um e-book sobre como fazer fotografia para quem está iniciando nessa carreira. Então, como fazer essas fotos, como começar nessa área. Vai ter um e-book falando ali o que você precisa fazer, quais cuidados você precisa ter, como compor. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, você faz ali uma composição de cena.
Você pensa assim, puxa, mas fazer uma composição de cena já é uma coisa difícil. Então calma, vai ter um macetinho que eu vou te passar de coisas simples que você pode utilizar, que provavelmente você tem na tua casa, provavelmente você tem à mão. Então assim, não vai ser só jogar aqui esse conteúdo para você e fazer você correr atrás. Vai ser passado mais material de apoio com relação a isso, para ajudar quem está começando, né? E quem ainda tem alguma dificuldade na composição de cena, na contextualização do prato, né? No contexto do cenário. Então, assim, vai ter material para te ajudar nisso, tá? Então, fique tranquilo aí. Ó, o Lucas falou aqui, vale a pena fazer um planejamento pensando em um segmento específico ou ser mais generalista no início? Como, por exemplo, você tem o foco em alimentos. Esse planejamento, quanto mais específico, melhor. Na minha opinião, é uma boa pergunta essa, inclusive. Esse planejamento, quanto mais específico, melhor. Porque a gente vai ver aqui mais pra frente, eu coloquei, tem uma parte de quem está começando que é fundamental, que é o estudo do mercado. Então é o estudo daqueles que ele considera concorrentes, né? Então, no meu caso lá, fotografia de alimentos. Então, eu sei que existem alguns fotógrafos aqui em Curitiba e faz parte do meu trabalho de iniciante, por exemplo, correr atrás desses fotógrafos e ver qual que é o valor que eles estão cobrando, porque eu nem posso cobrar muito abaixo do mercado. Por exemplo, uma sessão de fotos é R$1.000. Pô, eu não posso cobrar R$10, porque eu vou estar prostituindo a minha profissão, né? Eu vou estar dando um tiro no meu próprio pé. É claro que eu começando eu posso cobrar isso, R$10, porque talvez eu não tenha o custo de R$1.000 de um fotógrafo que já está na área. Só que não faz sentido, porque a longo prazo isso não se mostra viável, né? Você vai ter outros custos que talvez você não tenha calculado primeiramente. Então, assim, esse estudo do mercado, e aí quanto mais específico é melhor por conta disso, te ajuda muito na hora da precificação, da estratégia de marketing, né? Se você tem ali um segmento certo que você quer atacar, você não vai gastar dinheiro, investir, por exemplo, numa campanha de anúncio pago para pessoas que não tem nada a ver com o teu negócio, que não estão ali naquele público-alvo que você imaginou. Então, sim, quanto mais específico é melhor. O que não pode acontecer, na minha opinião, é você escrever isso em pedra, né? Então, não, tem que ser isso e ponto final, né? Porque daí você acaba batendo em alguns obstáculos, e se você não acerta o prumo, você vai acabar saindo do mercado, né? Porque se você não tem uma maleabilidade, você acaba saindo mesmo, porque quem está começando não tem o conhecimento do mercado. Então é natural que, por exemplo, a pessoa, eu quero entrar na fotografia. Aí ela entrou para fotografia de alimentos. Mas com o passar do tempo ela vê, não é isso, eu quero ir mais para a parte de produto, que é diferente da parte de alimentos, né? Eu quero ir para a parte de produtos bem específico. Então tá. Então daí você vai acertar esse estudo, esse planejamento e vai adaptar para esse segmento que você pegou novo. Mas assim, se você cria uma coisa muito generalista, né? Você acaba atirando para muitos lados, assim, né? Então, eu quero isso, mas eu também quero aquilo, eu invisto nisso, invisto naquilo, e aí a tua estratégia de anúncio pago, ela vai uma hora para uma coisa, outra hora para outra, e aí nessa você acaba se bagunçando e não faz nenhuma coisa nem outra certo. Então, quanto mais específico, melhor, na minha opinião. E esse planejamento também, quanto mais específico, melhor. Porque vai te ajudar no momento de estudar o mercado, vai te ajudar no momento de precificação, vai te ajudar no momento de prospecção, vai te ajudar na hora da venda, né? Então, eu iria por um planejamento bem certeiro, assim. Olha, eu quero fazer isso para esse público nesse segmento. E aí começa e vai vendo os resultados, né? Conforme o resultado vai vindo, você vai avaliando. E vai vendo, olha, realmente eu tô certo, é isso daqui mesmo ou não, eu preciso mudar aqui,
Talvez esse público-alvo aqui não esteja certo, eu vou mudar um pouquinho, e aí vai ajustando para encaixar aquilo melhor. Vamos lá. Então, fotografar o primeiro prato, né? Como eu havia dito, isso daí é fundamental. O primeiro prato você não precisa cozinhar, você pode comprar algum produto, né? Seja numa padaria, seja no mercado, seja num restaurante, seja em qualquer lugar que venda, e você vai fotografar isso. E aí, com base nisso, você vai começar a anunciar, né? Mandar para as pessoas, vai começar a divulgar no Facebook, no Instagram e tudo mais. Provavelmente na tua rede aí de contatos você tem alguém que trabalha nessa área, né? Ou que trabalha ali na área que você está tentando atingir. Você tem um conhecido de algum conhecido que tem um restaurante, ou que tem uma petiscaria, ou que tem um bar, ou que tem um negócio gastronômico. E aí o que você vai fazer? A primeira coisa, tá? Para quem está começando, na minha opinião, é trabalhar de graça. Ah, Micael, o que você está falando para eu não ser remunerado, não sei o que? Sim. Nesse primeiro momento, você precisa fortalecer o teu portfólio, tá? É claro que se aparecer uma oportunidade onde você vai receber para trabalhar, você não vai fazer de graça. Mas você oferece o teu trabalho em troca da experiência. Então e aí que tá, você não tá perdendo aqui. Você não tá ganhando financeiramente, mas você tá ganhando em experiência, em bagagem, né? Que para quem tá começando é fundamental ter. Então, assim, primeiro você vai lá e oferece teu trabalho. Olha, tô começando na área, ou tô querendo fazer aqui o meu portfólio, não sei o que. A gente pode fazer um trabalho aí, fotografar alguns pratos, alguns drinks, ou enfim. Você não precisa, perceba, quando eu falo fotografar de graça, não quer dizer dar todo o trabalho também. Você não precisa dar todo o trabalho. Você pode falar, olha, eu te dou 5 fotos, eu te dou 10 fotos, eu te dou 20 fotos. E aí, se você gostar das outras e quiser comprar, você pode comprar por um preço X, estipula o preço. Mas eu vou te dar algumas fotos, em troca disso você me deixa usar essas fotos, né? E assim eu vou ganhando experiência. Então, se você conhece alguém que está nessa área, nesse meio, isso é um bom passo para você começar a desenvolver trabalhos, a ganhar experiência com trabalho, com pessoas que estão lá na área, que produzem, né, a ver como é uma sessão de perto. Então, isso daí é muito legal, assim. Então, você vai precisar investir tempo e dinheiro, muitas vezes, para ganhar em experiência, e essa experiência depois você vai usar lá na frente, tá? Então, assim, aqui eu ainda não vou falar de equipamentos necessários para isso. Como eu falei, essa daqui é a primeira parte de uma live de 2 partes. Sendo que a segunda parte, que é a parte de investimento, então que equipamento comprar, o que é o mínimo necessário, o que você tem que ter para ir fotografar num cliente, isso daí a gente vai ver na segunda-feira, 8 horas. Hoje é só sobre isso que eu vou falar com vocês. É só sobre como começar, que estratégias que você pode adotar para começar a trabalhar nesse meio, tá? Então, a primeira coisa é fotografar de graça. Como eu falei, você não precisa dar a sessão inteira pro dono do estabelecimento, né, pro dono do restaurante. Você dá ali algumas fotos, mas você vai fazer uma sessão toda e vai ganhar com experiência nisso. Como que alguém que, por exemplo, está começando a fazer doce pode aplicar esse mesmo conceito? Você não precisa dar a festa inteira para a pessoa. Você pode mandar uma caixinha de degustação, onde tem ali alguns docinhos, e a pessoa vai ver aquilo, vai provar, vai conhecer o teu trabalho, e daí ela pode fazer um pedido, por exemplo, para uma festa. Ela pode fazer um pedido para uma celebração, para presentear alguém. Então, do mesmo jeito, né? O nome dessa estratégia é inversão de risco, onde a pessoa que está do outro lado, você inverte, tira o risco da pessoa e pega para você. Porque o que pode acontecer com o fotógrafo que está indo fazer uma sessão num restaurante sem cobrar nada?
dando algumas fotos? Bom, primeiro é que ele vai dar algumas fotos, então a chance do dono do estabelecimento dizer não é baixa, porque ele vai estar ganhando, né? No pior das dúvidas, ele ganhou 5 fotos ali. No pior dos cenários, ele ganhou 5 fotos. O fotógrafo está ganhando a experiência completa. Ele vai dar 5 fotos? Vai dar 5 fotos. Mas se o dono do estabelecimento gostar, ele pode comprar mais fotos. Então, quer dizer, se ele caprichar e fizer um bom trabalho, ainda pode sair com um resultado financeiro. Mas, de qualquer forma, ele saiu com a experiência, saiu com um trabalho feito, saiu com um primeiro cliente, porque ele pode contar aquilo ali como um cliente, não é pago, mas é um trabalho feito, e ele vai poder vincular aquelas imagens nas redes sociais dele. Então você está tirando o risco do cliente e assumindo o risco para você. Porque no pior das hipóteses, você vai ter que dar 3 fotos e não vai vender nada. Ganhou, como eu falei, a experiência, ganhou o trabalho, mas financeiramente não ganhou nada. Mas você está assumindo o risco disso. Então, voltando lá para o cenário do doce, é a mesma coisa, né? A gente vê muito isso no mercado. Quem vai fazer compra aí, pelo menos uma vez na vida já deve ter esbarrado com alguém num quiosquinho dando ali um queijo, um café, um copinho de suco, um copinho disso, um copinho daquilo, uma manteiga, não sei o que. Sempre tem no mercado algumas ações assim. Isso dali é uma inversão de risco, né? Aquela empresa, ela tá gastando não, ela tá investindo o produto, tá investindo em tempo, tá pagando alguém para estar no quiosque, ela comprou aquele quiosque, então ela investiu no quiosque, e aquilo dali é para quê? É para ela mostrar o trabalho dela, o produto dela. Aquela marca que tá lá no mercado dando queijo, ela não é boba. Ela tá te dando a experiência. Ela tá te colocando de frente para a experiência. Ela tá te dando um pedacinho do queijo, tá contando que você pode comprar mais. Por quê? Porque ela confia no trabalho dela, né? Então, se você tá começando e tá querendo entrar sério nessa área, essa daí é uma estratégia muito boa. E aí, como eu falei, se você tá fazendo bolo, é a mesma coisa. Você não precisa dar o bolo inteiro. Faz ali vende um pedaço, faz uma campanha, mostra um doce, mostra alguma coisa. E com isso você mostra, olha, esse é o meu trabalho. A pessoa do outro lado, ela pode muito bem se encantar e comprar, ou pode simplesmente passar. E tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Se a pessoa simplesmente passar, você não vender nada, tá tudo certo. Porque você não tá fazendo, nesse momento, você não tá fazendo pelo retorno financeiro. Você está fazendo pela experiência, por mostrar para uma pessoa o teu trabalho, por ter um trabalho feito, trabalho real feito, por ter a experiência. Então, isso de dar de graça uma parte, na minha opinião, é fundamental para quem está começando. E é a melhor estratégia para quem está começando, principalmente na fotografia. Até para ensaio isso funciona. Você dá algumas fotos do ensaio e a pessoa não vai fazer só aquilo. Ela vai fazer mais fotos no ensaio dela. E aí você pode vender essas outras fotos. E acaba ganhando dinheiro nisso. Então, essa é uma estratégia muito boa de inversão de risco. É até uma estratégia que a gente pode fazer uma live só dedicada a ela. Porque eu acho que funciona muito bem, né? Por exemplo, se eu tô vendendo café da manhã. Eu sou uma padaria aqui, abri um café. Eu quero vender café da manhã aqui. O que eu faço? Eu mando um cafezinho com uns pães de queijo para as empresas que estão ao meu redor. E falo, olha, se você quiser passar lá, assim, assado, a gente está localizado ali, a gente tem pão fresquinho, todo horário tal do dia, entendeu? Você mostra o teu trabalho, põe a pessoa de frente pro teu trabalho e a pessoa pode gostar ou não, isso daí vai dela, né? Não tem como você controlar, mas pelo menos você está divulgando o teu trabalho. Então isso daí é uma coisa muito valiosa, assim, começar a divulgar o teu trabalho, né? Outra coisa que é muito importante para quem está começando é falar para o mundo inteiro aquilo que você é. Então, se você é fotógrafo, por exemplo, você vai falar para todo mundo que você é fotógrafo, sem medo disso,
sem medo do julgamento das pessoas, sem medo do que elas vão falar, sem medo de nada. Se você está começando com uma hamburgueria, mesma coisa. Cara, você tem que falar para todo mundo. Você encontra as pessoas, oi, tudo bem, eu tenho uma hamburgueria. Você precisa falar para as pessoas, precisa divulgar o teu negócio. As pessoas precisam olhar para você e saber aquilo que você faz. Então é a mesma coisa na fotografia, né? A pessoa precisa olhar para você e saber que você é fotógrafo, sabe? É meio absurdo isso, né? Mas tem muita gente que está começando e que às vezes não conta para as pessoas. A pessoa namora, a pessoa é casada, a pessoa, sabe? E não fala o que faz. Ou fala por cima, e daí os outros não conseguem. Qual que é o problema disso? É que você não vai ter indicação. Ninguém vai indicar uma coisa que não sabe que existe. Não tem como. Eu não tenho como indicar um cara que faz um serviço XYZ se eu não sei o que é esse serviço XYZ. Quando alguém vier me perguntar, quando eu estiver lá no restaurante lá com um amigo meu e falar, pô, sabe, eu tenho um fotógrafo pra te indicar, um cara que tá mandando super bem e tal, ele tá começando a te pôr em contato com ele, porque eu acho que ia fazer super bem aqui e tal, você ia fazer umas fotos, fazer um material legal aqui pro teu estabelecimento. Eu não tenho como falar isso se a pessoa que eu conheço, que tá trabalhando com fotografia de alimento, não me fala que ela é fotógrafa. Simplesmente não fala, não tem como. Então, a primeira coisa que você vai fazer é se divulgar. Dizer pro mundo aquilo que você faz, aquilo que você é. Se você começou a empreender e tá com um e-commerce de roupa, e tá com um e-commerce de bolo, e tá com, sabe, você precisa dizer, cara, eu preciso falar, as pessoas precisam saber. Porque assim você vai ter indicações. Então isso daí é muito bom. Muito bom que as pessoas saibam como te indicar. Saibam como falar pra você, cara, eu passei o teu contato pra uma pessoa que eu conversei pra fazer um serviço e eu acho que vai caber muito, sabe, cabe muito bem você e ela. Vai dar super certo. Então isso daí precisa ser dito, tá? Agora uma parte que eu gasto muito tempo mesmo, que é a parte do estudo. Você não tem como embarcar em uma profissão se você não estuda. E não é só estudar a profissão, é estudar o que cerca aquela profissão também. Eu não tenho como entrar no mercado financeiro sem estudar sobre o mercado financeiro. Não tem como, não tem, esquece. Você vai entrar lá e você vai dar com a cabeça, sabe? Vai bater a cabeça e você vai sair. Você não vai aguentar. A mesma coisa na fotografia. A mesma coisa se você está abrindo um restaurante. A mesma coisa se você está abrindo um delivery. Não tem como você planejar fazer alguma coisa e não estudar sobre aquilo. Você precisa estudar, né? Ninguém consegue desenvolver um trabalho com excelência sem isso, tá? Para fotografia, a gente tem alguns pontos que são bem importantes. Tem alguns canais que favorecem o estudo fotográfico. Então você vai consumir muita imagem, muita música, muito texto, muito filme, muito vídeo no YouTube, muito vídeo aqui no Instagram, muita live, você vai ver muita gente falar, você vai ler muito. Por quê? Porque é essa bagagem que transforma o fotógrafo em um fotógrafo regular para um excelente fotógrafo. É a bagagem cultural que ele tem. Então você precisa ter essa bagagem para construir a foto que você tanto quer, né? E é a mesma coisa se você está abrindo ali um restaurante, por exemplo. Você precisa sair comer o cachorro-quente da esquina, sair no melhor restaurante, sair no copo sujo, sabe? Você precisa conhecer os sabores, conhecer as comidas, ver as combinações, ver o que está sendo feito. Porque daí você volta pro teu restaurante e fala assim, pô, eu posso fazer assim, assim, assado. E eu sei que isso vai dar certo porque, poxa, eu vi alguma coisa parecida em algum lugar. Entendeu? Às vezes você não vai saber bem certinho da onde está vindo aquela tua referência. Mas por ter visto tanto, por estar consumindo tanto, se preocupando com essa parte do estudo, das referências, de acompanhar outros trabalhos, outros profissionais, você vai acabar introduzindo aquilo no teu dia a dia, nas tuas tarefas, que você nem percebe, né? Então é a mesma coisa, na fotografia é assim também.
A gente consome muito Pinterest, muito Instagram, muito Behance, muito documentário na Netflix, muito filme, muito reality show sobre comida, porque a gente tá vendo aquilo ali. O trabalho de outros fotógrafos de fora, fotógrafos nacionais, acompanhando o trabalho, o que está sendo feito, como é que ele está pondo isso, olha aqui como é que ele brincou com esse elemento, como ele brincou com esse ingrediente, poxa, ele fez isso aqui com um hambúrguer, pô, se eu pegar uma hamburgueria para fotografar, eu posso fazer alguma coisa parecida. Então, esse estudo, se entupir com essas referências, com essa cultura, isso é fundamental. É fundamental, não vejo como que um profissional pode evoluir na carreira sem isso, assim, sinceramente. Você precisa estudar, precisa entender o que é comum no teu mercado e o que é tendência no teu mercado. E tá acompanhando isso. E tá tentando introduzir no teu meio. Sempre. Tentando introduzir sempre no seu meio. Porque assim você começa a produzir materiais melhores, né? Se você produz doce, por exemplo, doce para festa, bolo, você precisa ver o que outras pessoas estão fazendo, né? Para ter ideia, para ter sacada, né? Se desafiar também. Poxa, como é que ele fez isso aqui? Como é que ele fez essa cobertura? Como é que ele fez esse doce? Sabe? Testar, brincar, errar, né? Poxa, eu vou fotografar lá, pego um ingrediente para fotografar, um ingrediente que eu vi alguém usando uma referência. Poxa, eu vou pegar aquilo ali e vou tentar reproduzir para ver se eu consigo chegar lá, para ver se eu estou estudando certo. É claro que você vai falar assim, mas aí você está querendo plagiar outro fotógrafo. Não é isso. Eu vou produzir igual, uma foto igual, idêntica. Eu posso até publicar aquela foto e dar os créditos, só que eu vou estar fazendo aquilo ali para estudar, para ver se a forma como eu estou estudando é certa. Então, por exemplo, eu pego lá, digamos assim, eu pego esse copo aqui, e esse copo tem uma luz aqui, uma sombra aqui. Poxa, eu vou reproduzir isso, e eu achei essa foto incrível. Eu vou reproduzir isso 100%, sem medo de reproduzir. Por quê? Porque eu não estou plagiando o fotógrafo que fez aquilo. Eu estou vendo se o meu estudo está certo, se eu consigo chegar naquilo, se eu consigo trazer isso para o meu arsenal. Você está me entendendo? Porque quando você começa a estudar outros fotógrafos, começa a estudar outros profissionais que estão na área, estudar mesmo, você pega a foto do profissional e desmancha a foto. Você pega a foto e desmancha. Fala, olha, aqui tá a luz assim, o flash tá aqui, a outra luz tá lá, a câmera tá nesse ângulo, o ingrediente tá assim. Cara, não é vergonha. Eu vejo uma foto, por exemplo, de um brigadeiro. Eu gostei muito daquela foto do brigadeiro que foi feito por um fotógrafo. Não é vergonha eu, naquele instante, ir numa panificadora, comprar um brigadeiro e tentar reproduzir aquela foto igual. Não é vergonha isso, não é errado, né? Por quê? Porque se eu conseguir chegar naquilo dali, é mais uma carta que eu tenho na manga. Amanhã ou depois, se eu for fotografar para uma confeiteira, para uma confeitaria ou para uma padaria, cara, eu tenho aquela carta ali. Eu sei como fazer uma foto igual aquela, que vai ficar show de bola, eu sei que vai ficar legal. Então, assim, essas referências, elas são cartas que você vai colocando na tua mão. São trunfos que você vai tendo. E que você, sabendo a hora de jogar aquilo, você sai lá na frente, entendeu? Deixa eu ver aqui o que o Lucas falou. Quais os diferenciais que a fotografia pode trazer para o meu negócio? Como se diferenciar nesse meio e trazer atenção para meu produto? Por exemplo, no iFood eu costumo comprar muito pela foto. Sensacional a pergunta, né? Quais os diferenciais que a fotografia pode trazer para o meu negócio? Essa pergunta por si só, ela pode ser respondida dentro do contexto gastronômico e fora. A fotografia é tudo. Quando você entra no mercado, você já está sendo bombardeado por fotografia. Quando você entra num shopping, você está sendo bombardeado por fotografia. Quando você entra num site, quando você entra no YouTube, quando você entra no Instagram, você está sendo bombardeado por fotografia. Então, a fotografia, e a fotografia bem feita, uma fotografia profissional, ela vai te diferenciar do que é mediano.
Então, eu tô lá, num perfil de hamburguerias, certo? E tem várias fotos postadas, repostadas, medianas. Uma foto bem produzida vai te destacar, mas não tenha dúvida disso, tá? E aí não é, como eu falei, né? Aqui dá pra responder dentro do mercado gastronômico e fora, porque fora é a mesma coisa. Um produto, você pega lá um perfume que seja, de qualquer marca. Eles investem milhões na fotografia daquilo. É muita grana naquilo. Por quê? Porque uma boa fotografia vende. Já diz, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. É óbvio isso. Então uma fotografia boa, bem produzida, vende. É um diferencial, é uma arma que você tem que você não precisa nem falar com o teu cliente. Se você tem uma boa foto, né? Poxa, eu abri um consultório. Cara, faça uma foto do teu consultório. Faça uma foto tua, profissional. Tenha uma boa foto do teu consultório, mostrando como ele é amplo, mostrando como ele é claro, mostrando como ele é limpo, organizado. Você com, sabe? Tenha isso, porque isso daí é um diferencial. Com certeza é. As pessoas elas vão olhar aquilo, elas vão falar, pô, vão ficar com vontade de ir no teu estabelecimento, né? Com certeza. Como se diferenciar nesse meio e trazer atenção para o meu produto? É isso. É sabendo o que você está fotografando, né? Então é saber o que você está produzindo. Essa também é uma ótima pergunta, assim, porque a atenção, trazer atenção, né? Chamar a atenção, captar a atenção da audiência é o que todo mundo quer. Todo mundo quer isso. Você vai ver o que eles estão falando sobre marketing digital, é só isso. Como captar, como engajar, como, sabe, reter a atenção, reter a audiência, só isso. Então, assim, uma foto boa, ela tem essa capacidade. Ela é uma ferramenta que retém, né? E veja por você, assim, com certeza, se você vai lá, entra numa página e tem um monte de post jogado lá, completamente poluído, com um monte de informação que você, sabe, tem que lutar para entender, cara, você sai daquele lugar o quanto antes. Já se você entra em um perfil e tá tudo bem organizadinho, poxa, sabe, você entende que aquilo ali foi pensado, que as fotos que estão ali são bem produzidas, são boas, não é uma foto jogada, você fica mais um tempo ali. Você se interessa por aquilo. Então, quer dizer, a atenção ela tá também na parte visual. Eu não vou ficar olhando para uma coisa que não me agrada visualmente. Para uma coisa que tá jogada ali, que tá, sabe, que não tem um ar bacana, não é harmonia. Não tem harmonia. Já o contrário é verdade. Se, poxa, aquela foto ali tá, sabe, são bonitas as cores são vibrantes, a composição é bonita, eu vou ficar mais um tempo ali, eu vou olhar aquilo, né? Eu não vou, sabe, ir embora o quanto antes, eu não vou passar. Sabe, se aquilo faz sentido pra mim, eu vou ficar um tempo mais ali. Então daí você colocou por último, né? Por exemplo, no iFood eu costumo comprar muito pela foto, com certeza. Eu comentei isso na live anterior, que era sobre cardápios online. Eu sou uma pessoa que pede muito, assim, comida, né? A gente pede muita comida aqui em casa. E eu dificilmente faço pedido em restaurantes que não tenham foto do prato. Porque eu gosto de ver a foto, eu gosto de ver o que eu tô comprando. Eu só compro nesse tipo de restaurante que não tem foto do prato quando o restaurante é uma indicação de alguém que eu conheço e que eu sei que tem, sabe, que não vai me jogar numa furada numa indicação. Então só assim, porque caso contrário eu geralmente desisto da compra, do pedido. E eu conheço muita gente que segue esse mesmo caminho, que se a foto não tá boa ou se não tem foto, ele simplesmente sai e busca outra opção, porque a foto ela tem um impacto muito grande, assim, né? A gente, né, eu, você, todos nós somos seres humanos, assim, seres visuais, né? A gente precisa ver para crer, né? A gente precisa disso. Tem muita gente que acaba tendo facilidade com outros meios, né? Eu só sinto, eu escuto, tá? Não sei. Mas tem muita gente que é visual, a maioria é visual, né? Quando você escuta um barulho lá no meio da noite, você, sabe, não fica ouvindo para ver se o barulho passou. Muitas vezes você acende a luz e vai ver se tá tudo bem, né? Você vai ver o que tá acontecendo.
Então nós somos seres visuais, assim. Então a gente precisa ter uma imagem muito forte. Uma imagem muito forte é uma ferramenta muito forte para o negócio. É transformador. Com certeza é transformador. Então vamos lá, finalizando aqui, porque eu não gosto de passar muito de 1 hora de live, né? Até para não ficar assim muito conteúdo para vocês. Então eu falei, primeira coisa que você precisa, começar a fotografar, praticar a fotografia. Ah, mas eu não cozinho. Não é problema. Compra um prato qualquer, compra um doce qualquer, compra uma fruta qualquer, põe aí no espaço onde você vai fotografar e manda ver. Clica, faz várias fotos, descarta a maioria, fica com aquelas que são as melhores, né? Aprende também esse processo de seleção, isso é uma coisa bacana até pra gente falar aqui num próximo encontro, mas faça foto. Não tem como aprender fotografia só na base da teoria. Você precisa ir para a prática, você precisa praticar. Fotografia e olhar fotográfico, né, são coisas práticas. Você precisa pôr a mão na massa. Não tem como você ficar só lendo livro, não tem como você ficar só vendo vídeo, não tem como... Não, cara, você precisa pegar a câmera do celular, a câmera nova, full frame, a meio quadro e ir fotografar. Então, primeira coisa, faça foto. Segunda coisa, não fique indisposto se você tiver que trabalhar de graça. Se você tiver que dar uma parte do teu trabalho para conseguir a experiência, para conseguir aprofundar o teu conhecimento prático. Não é perder tempo, isso é investimento. É óbvio que todo mundo quer... Desculpa, voltamos. É óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro. E eu não estou falando aqui para não ganhar, tá? Não é sempre que você vai trabalhar de graça. Mas nesse começo, faça essa inversão de risco, né? Não cobre nada para ir no estabelecimento do teu amigo, do teu conhecido, fazer algumas fotos dos pratos deles. E em contrapartida você vai ganhar essas fotos para utilizar no teu portfólio, tá? E vai poder eventualmente ter um cliente. Terceiro ponto, né? Quarto ponto, agora já me perdi, mas enfim, próximo ponto. Estude e tenha referências. Então estude o mercado, estude a tua concorrência, estude os outros profissionais, tenha referências, veja os sites, veja vídeos, veja filmes, veja séries, veja documentários, veja outras imagens, escute música, sabe? Leia um livro. Tudo isso é referência cultural para você, então tudo isso é fundamental. Os equipamentos, como eu falei, equipamentos tanto fotográficos, quanto de luz, quanto, sabe, o que você precisa ter, eu não vou abordar hoje aqui. Eu vou abordar na live de segunda-feira, 8 horas, que é o nosso próximo encontro, tá? A gente vai falar tudo sobre isso lá, porque lá a gente vai falar sobre o investimento que você precisa fazer para começar, tá bom? Então hoje a gente não vai falar nada disso aqui. O que eu vou falar aqui para fechar, né, o nosso bate-papo de hoje é sobre a construção do teu portfólio, tá? Então, num primeiro momento, você não tem portfólio. E antes de querer ganhar dinheiro, você precisa construir teu portfólio, tá? Então, isso é fundamental para você. Ah, mas como é que eu vou construir o meu portfólio se eu não tenho clientes? Aí você volta lá no primeiro passo e vai ter lá no primeiro passo que você tem que fotografar. Você tem que praticar fotografia. E nem que seja comprando uma torta na padaria. Mas você tem que fotografar. O resultado dessas fotos que você vai fazer inicialmente vão construir o seu portfólio. E é claro que o teu portfólio ele não vai ser construído uma vez. Ele está em constante modificação. Então toda vez que você fizer um trabalho ou fizer uma foto e você olhar para aquela foto e falar assim, nossa, essa foto ficou muito boa, eu gostei muito, essa foto vai para o teu portfólio. Você está me entendendo?
Então, construir o teu portfólio é fundamental para quem está começando e é fundamental para quem está na área. Quem está na área não deixa de construir o portfólio, só que constrói o portfólio de outras formas. Então quem está começando precisa focar nisso, antes até de ter cliente, ter cliente. Constrói um portfólio, porque o portfólio sólido, um bom portfólio, ele vai te levar para o cliente. Você vai encontrar clientes com um bom portfólio. Agora, sem portfólio você não chega em lugar nenhum, tá? Então, assim, construa um bom portfólio, faça as fotos para compor um bom portfólio para você, né? Vai diversificando o portfólio, então fotografe doce, fotografe salgado, fotografe lanche, fotografe cachorro quente, hambúrguer, chá, suco, isso, aquilo, vai construindo. Quando você estiver construindo isso, você vai perceber que os próprios clientes começam a se interessar. Essa produção desse portfólio, ele é um passo muito fundamental. E que, assim, eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo, querendo pular direto pro eu não tinha nenhum equipamento, agora eu tenho, eu quero um cliente. E esquecem que entre ter equipamento e ter cliente, você tem que ter um portfólio. E aí você vai unir os pontos agora. Porque eu falei que você precisa fotografar muito e que às vezes você precisa fotografar de graça. E isso não é à toa. Fotografar muito com produtos que você mesmo vai investir, você mesmo vai comprar e depois vai comer, serve para o teu portfólio. E as fotos de graça, entre aspas, de graça que você está fazendo, servem para o teu portfólio. E ainda servem como um cliente que entrou no teu portfólio. Então você está começando a tua carteira de clientes aí. Então perceba que a ida para essa parte do portfólio, ela é muito relevante. A construção desse teu portfólio é muito relevante. E se você está abrindo qualquer negócio, isso é muito relevante também, tá? Aí você traduz aqui, em vez de portfólio, cardápio, catálogo, serviços e assim por diante. Se você é um prestador de serviços, por exemplo, cara, quanto antes registre os serviços que você faz e comece a mostrar. Pô, eu corto cabelo das pessoas. Pô, então eu vou começar a cortar o cabelo e vou começar a fotografar. E a mostrar, olha aqui esse corte como é que ficou, olha que legal, olha que... faço barba, mesma coisa. Olha aqui essa barba, como é que eu fiz, tá? Olha só esse desenho, não sei o que, entendeu? Então essa construção de portfólio, ela é fundamental para você começar a dar o giro pro seu trabalho, né? Isso daí é realmente muito importante, tá? Então, antes de mais nada, pratique e estude. O resultado do teu estudo, o resultado da tua prática é o que vai te levar para um cliente. Não é ficar assistindo vídeo em casa o tempo todo, não é ficar lendo livro em casa o tempo todo, não é ficar navegando no Instagram o tempo todo, não é ficar, sabe, pedindo a Deus para um cliente. Você precisa praticar aquilo que você está querendo começar. Eu imagino que se você entrou na fotografia é porque você tem paixão por ela, certo? Eu imagino que se você entrou em qualquer área de negócio é porque você tem alguma paixão por ela ou vê que ela pode ser muito benéfica para você. Então, passe mais tempo praticando o que aquela área faz. No caso aqui da fotografia, gaste mais tempo fotografando. Isso daí vai te tornar um fotógrafo melhor, um profissional melhor, e você talvez até se torne uma pessoa melhor, porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você tem amor. Tá certo? Por hoje era isso, pessoal. Era esse o conteúdo. Bastante coisa. Tô cansado até. Foi muito bom. Obrigado pelas perguntas. O pessoal que mandou, o pessoal que entrou. Realmente é muito gratificante para mim, como eu falei lá no começo, né? A ideia de produzir, de elaborar esses conteúdos é para, de alguma forma, devolver aquilo que me foi passado, assim, né? Eu tive bons profissionais ao meu lado no começo,
E durante toda essa minha jornada, né, que sempre me ajudaram muito, seja com partes técnicas, seja com conselhos de negócio, seja com conselhos de vida. Então, assim, essa é uma forma que eu encontrei de devolver um pouco para aquelas pessoas que estão começando e que às vezes vão ter esses questionamentos também, né? Como eu falei, assim, eu não sou o dono da verdade e nem tô lutando para ser, mas assim, eu tô dividindo com vocês um pouco da experiência que eu já tenho, um pouco das dores pelas quais eu já passei, né? E penso que assim vocês também podem construir uma carreira mais sólida, construir uma carreira mais produtiva e alcançar boas coisas, tanto profissionalmente quanto para a vida de vocês. Então eu agradeço mais uma vez por todo mundo que está comigo aqui até agora. Valeu mesmo pela colaboração. Eu espero que tenha sido um bom chá da tarde para vocês. Para mim foi com certeza, tá? Eu espero vocês no horário novo, que é segunda-feira às 8 horas, não se esqueçam. Então, 8 horas na segunda a gente está aqui para falar sobre investimento. Quem está começando tem que investir no quê? Tem que investir aonde? Investir o tempo, investir dinheiro aonde? Tá? Então eu vejo vocês lá. Para aqueles que não puderem participar da live na segunda-feira, um bom carnaval, um bom final de semana para vocês, um bom carnaval, tá? Se cuidem, né? Ainda tem Covid por aí, a Covid ainda tá rolando, então se cuidem, cuidem daqueles que você ama e tem carinho, e a gente se vê até a próxima. Valeu, um abraço e até mais. Mais uma coisa só que eu tava esquecendo, essa live, assim como a primeira da semana passada, que se você não assistiu, vá lá ver porque tá muito legal. Essa live vai estar aqui no IGTV desse canal, tá? Desse perfil aqui do Instagram. Então, se você quiser ver depois aí, é só correr lá no IGTV e ver, tá bom? Um abraço pra você, até mais. Muito obrigado pela sua paciência e bom final de semana a todos.